João, tema, suporta. Esse é o tema. Lá em João 21:18, na verdade, te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E a gente vai agora ler um estudo sobre isso que eu acabei de falar para você. Isso daqui foi Jesus falando para Pedro, né? Pedro tinha negado Jesus. O Senhor já tinha falado para ele que ia ver, né? Que Pedro iria mesmo negar. E aí Pedro negou tudo e Jesus fala isso para ele. Primeiro o Senhor pergunta se Pedro realmente o amava, mas o Senhor Jesus perguntou isso para ele 3 vezes, né? E depois do Senhor perguntar para ele sobre essa questão, se Pedro realmente o amava, né? E ele pediu para que Pedro apacentasse as ovelhas. Depois Jesus falou essa questão que eu acabei de ler para vocês. E agora vamos ir no estudo sobre essa questão que eu acabei de ler para vocês. Então vai prestando atenção. Do ponto de vista da teologia protestante trinitária, João 21:18 é uma declaração profética de Jesus, Filho de Deus, sobre o futuro de Pedro. A repetição, na verdade te digo, confere autoridade divina e a sua palavra. A passagem contrasta a liberdade autônoma de Pedro em sua juventude com servidão, vai prestando atenção, sacrificial de sua velhice. Cingir-se a si mesmo simboliza a capacidade de Pedro de controlar as suas próprias ações e ir aonde desejasse. Encontrar-se ser cingido por outro é levado para onde tu não queiras, a ponto para a crucificação, um ato pelo qual Pedro seria constrangido a sofrer, a morrer por sua fé. A interpretação mais comum é que Jesus previu o martírio de Pedro, que segundo a tradição foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Esse sacrifício seria a ápice de sua vida de serviço, glorificando a Deus através da sua fidelidade até o fim. Gente, o que eu li para vocês aqui? Eu li uma passagem que era como o Senhor tivesse previsto, né? Falado sobre como que seria a morte de Pedro. E estudos falam que Pedro, ele morreu de cabeça para baixo. Você está entendendo que estudos falam que Pedro, ele foi crucificado mais de cabeça para baixo? Você está entendendo isso? Sobre a questão de suportar, sobre a questão de que os discípulos, o quanto os discípulos eles sofreram pelo evangelho. E às vezes acontece uma coisinha na sua vida, você fala, não vai dar para mim. Muito obrigado, Antônio. Às vezes acontece uma coisinha na sua vida e você fala, não dá para mim. Suporta. Eu vim falar hoje para você suportar. Está entendendo aqui que é como Jesus falando como seria a morte de Pedro? E agora vamos ler lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo 4:6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Aqui é Paulo falando. Será que você entendeu isso que eu acabei de ler?
Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Será que você entendeu isso? Paulo falando, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Olha quanto os homens de Deus sofreram, né? Morte pelo Evangelho. E às vezes eu e você está, nossa, mas que difícil essa situação. Suporta. Jó suportou. A mulher dele queria que ele amaldiçoasse o próprio Deus dele, e ele fez o quê? Ele suportou. E eu venho trazer essa mensagem para você. Suporta. Suporta que você não está sendo pregado numa cruz. Suporta. Essa mensagem que eu quero que você receba força. Decomanagasu-decomanai. Eu quero que você receba força nessa manhã para você suportar. E às vezes você me olha para mim e fala, mas é tão fácil ela falar. Mas será que você não pensou que eu também estou suportando? Obrigado por republicar, Vinícius. Será que não passou pela sua cabeça que eu também estou suportando, assim como você? Assim como eu não sei o que você está passando, você também não sabe o que eu estou passando. Eu e você estamos suportando. Olha só o que Paulo falou. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tem pessoas que já estão largando a Cristo. Tem pessoas que já estão largando a Cristo. Você não está combatendo o bom combate. Se você largar a Cristo, você não está combatendo o bom combate. Será que você está entendendo isso? É uma luta espiritual que estamos vivendo. Já estamos nos últimos tempos. A volta de Jesus se aproxima. E eu não sei quando será. Já estamos vivendo os últimos tempos. Se você sair dos caminhos, ou você mesmo que às vezes está vendo pela For You, e às vezes você saiu, mas dá tempo de você voltar e lutar esse bom combate. Dá tempo ainda de você voltar e lutar esse bom combate. Dá tempo. Enquanto a porta está aberta, ainda dá tempo. E a porta, ela não é larga, ela é estreita. Você está entendendo isso? José suportou. José suportou. Você viu que ele foi jogado, ele foi vendido. Será que você foi vendido? Você foi jogado? Tem muitas casas em disserções. Tem muitas casas que às vezes o marido se converteu e a esposa não. Às vezes o filho se converteu e o pai e a mãe não. Suporta. Suporta essa situação. Às vezes tem pessoas da sua casa que não se converteram. Suporta. Você precisa suportar, assim como eu também. Todos nós precisamos suportar. É óbvio, se eu estivesse falando sobre bênçãos, sobre milagres, essa live poderia estar cheia de pessoas. A verdade é que tem pessoas que já não estão aguentando mais. A verdade é que tem pessoas que já não estão aguentando mais a própria vida. Jó não arrancou a própria vida dele, ele suportou.
Jó não tirou a própria vida dele, ele suportou. Glória a Deus. Davi, ele se deitou sim com Betseba. E o filho dele, o Senhor tocou mesmo no filho dele. O filho dele morreu. Mas ele poderia se revoltar, falar: ah, não, eu fiz de tudo, eu fiz jejum. Eu fiz de tudo por essa criança. Eu fiz de tudo, Jesus. Eu já fiz de tudo, meu Deus. E mesmo assim, Davi poderia ter pensado dessa forma, mas não, ele suportou a perda. Davi, ele suportou. Eu sei que ele errou. E o Senhor tocou no filho dele morreu. O Senhor feriu o filho dele, mas ele suportou. Suporta, não sei o que você está passando, mas suporta. Ei, vamos vencer esse combate. Vamos vencer esse combate contra o inimigo da minha e da sua vida. Em nome de Jesus, essa é a ministração de hoje, sobre você suportar. Você está vendo eu passando por homens de Deus? Está vendo que eu falei de José, falei de Jó? E você chegou a pensar que você não está passando nenhuma situação dessa? Sadraque, Mesaque, Abidnego foram jogados na fornalha. Você foi jogado na fornalha? Daniel foi jogado na cova de leões. Você foi jogado na cova de leões? Você parou para pensar que você não passou por essas situações? Você parou para pensar que você não passou por essas situações na sua vida? Suporta. Bom dia, Bárbara. Em nome de Jesus, você consegue. Somos todos soldados. Eu e você somos soldados. Paz do Senhor ao Marcelo também, que entrou. Eu e você somos todos soldados. E estamos enfrentando uma batalha. Já viu lutar contra aquele que a gente não vê? Já viu a gente lutar com aquele que a gente não vê? Estamos lutando contra aquele que a gente não vê. Ele quer te desanimar, ele não quer que você vá para a igreja. Ele quer que na hora de você ir para a igreja, ele quer jogar um desânimo na sua vida. Ele quer todas as vezes fazer isso. É uma luta. Estamos numa luta espiritual. Ele quer usar assim o seu marido contra você, ele quer usar o seu filho, ele quer e ele está fazendo. Estamos numa batalha espiritual. Você precisa suportar, eu preciso suportar, porque se eu largo Jesus, se eu não suporto, na volta dele eu não vou com ele. Lutei o bom combate, eu guardei a minha fé. Você não pode deixar a sua fé. Obrigado, Gabriel. Paz do Senhor a todo mundo que está entrando. Você não pode deixar a sua fé. Glória a Deus. Deus é poderoso e fiel. Obrigado, Gabriel, por estar compartilhando. Hoje a ministração é sobre suportar. Precisamos conseguir suportar. Eu não sei o dia nem quando será a volta de Jesus, mas a volta de Jesus está breve. Essa live é para você receber essa mensagem
buscando cada vez forças para suportar isso que você está vivendo. Essa perda, essa situação que você está vivendo, esse cenário não favorável. Glória a Deus, Deus é com você. O Senhor me trouxe aqui hoje para falar para você suportar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu finalizo essa mensagem nessa manhã. Deus é poderoso, Ele é justo e é verdadeiro.